O ser humano tem um problema, que é encontrar padrões onde não existe. Isso é, obviamente, derivado da nossa capacidade, inclusive é um ato, né, de sobrevivência, de justamente nós sermos máquinas avançadíssimas de classificação. O problema é que isso pode ser usado para o bem e pode ser usado para nos induzir ao erro. Então, quando você pega e olha um gráfico como esse, que contém aqui os dados do VIX, desde os anos 90 até os dados mais recentes, se você ficar olhando para esse gráfico aqui tempo suficiente, você já vai começar a encontrar certas coisas. Por exemplo, o que? Eu não vejo nada aí, eu vejo um negócio meio que flutuando ali com uns picos em recessão. Por exemplo, eu fiquei aqui alguns minutos refletindo sobre isso, até pensando em como eu explicaria esse contexto em um vídeo para vocês, e dá uma olhada. Se você for ver, ele parece se movimentar em ondas, certo? Como se fosse um U, fazendo assim. E se você for dar uma olhada, o nosso ponto baixo aqui foi 93, depois eu fui dar um outro ponto baixo aqui em 10 em 2005, depois eu fui dar um outro ponto baixo aqui em 2017. Qual que é a primeira coisa que o seu cérebro pensa? Teste de que isso aqui, né? Então eu tenho ciclos de 12 anos, né? Olha só que interessante. Então eu posso imaginar que depois de 2017, 12 anos para frente, eu vou ter então ali em 2029, ou seja, daqui 6 anos, o VIX fazendo essa trajetória de baixa aqui, tal qual ele teve nos anos anteriores. Um outro ponto que você pode se iludir é que, legal, eu baixo e pego esses pontos, depois eu cresço. Ele cresce mais ou menos aqui como se fosse uma curva, e essa curva ela pode ser, por exemplo, uma exponencial. Uau! E o inverso também é verdadeiro, ele desce como se fosse mediamente uma exponencial. Então, será que é possível eu fazer justamente a estimativa, o ajuste dessas curvas para que eu consiga, então, perceber esses pontos? Até porque eu já sei que a cada 12 anos isso acontece. Depois eu posso, então, após esses 12 anos, simplesmente achar qual que é o fit dessa curva e eu tenho uma projeção, obviamente sem o ruído do dia a dia, no VIX até ali. Certo? Um outro ponto que você vê o pessoal comentando aí na internet é falar, o VIX é fácil de fazer trade, né? Você compra ali pelo 20, vende no 30, e aí você está tranquilo. É mais ou menos, né? Porque você tem justamente esses exemplos onde você veio aqui para casa dos 10, certo? Então você fica muitos anos sem nem menos chegar nos 20, quem dirá chegar nos 30. E na verdade a volatilidade, eu já falei isso para vocês, e principalmente quando eu falei isso para o VIX, ela tende a reverter a média. A gente sabe que a média está bem aqui embaixo nesse caso, né? Tem esses outliers aqui, então ela é mais para baixo do que para cima. E dado que ainda você tem um agravante, a tendência do mercado no longo prazo é de alta. Então, se isso daqui ele também possui um comportamento inverso ao SP500, falando do VIX, então é mais provável que você tenha essa volatilidade indo para baixo do que necessariamente indo para cima. É claro, você teve ali um ano de pandemia, depois você teve ali 2022, um ano mais complicado, onde você teve volatilidades altas. Mas se você for pegar por todo esse gráfico aqui, você vai ver que a maior parte do tempo, na verdade, o VIX negocia, minha gente, abaixo de 20. E não acima dele, tal qual é sugerido. Tudo isso, meus queridos, é para ver que, olha só quanta coisa eu vomitei em 3 minutos e 50 segundos de vídeo. Que se você for um pouco desatento, você vai falar, nossa, olha como o Leandro é inteligente, olha a visão que ele tem ali dos gráficos, né? Na verdade, eu não tenho a prova nenhuma de tudo isso que eu falei. Exista, de fato, nisso alguma significância estatística. Agora, o que você pode fazer é o seguinte, sim, usar esses pontos como ideias para você acrescentar em um modelo quantitativo. E aí você deixa o modelo decidir o que disso que eu falei aqui realmente faz sentido. Então você entende qual que é a diferença, de fato, aquilo que você tem como um modelo quantitativo e aquilo que é a nossa subjetividade trabalhando, tá? Porque, repito, eu posso simplesmente fazer um modelo para toda vez que o VIX bater 30, ou eventualmente o VIX bateu 40, eu vendo. Mas teve aqui alguns anos que você ia ter tomado um suador se você não tivesse a conta dimensionada. Porém, na maioria das vezes, você teria esse efeito exponencial, você poderia ter uma visão. Quem está certo? O que está certo?
E a ideia de um trade quantitativo é justamente deixar a máquina decidir esses padrões e você só dá os inputs através dele. Então, a parte aqui, tudo isso que eu fiz, ele não tem nada a ver com análise gráfica, certo? Isso daqui é simplesmente uma análise do objeto em si, no seu contexto. Pior ainda seria se você pensasse em análise gráfica e né, quisesse achar que falar, olha aqui, ó, tá um suportaço do VIX em 10. Pode existir uma primeira vez que ele vá para 5, para 0. A gente não teve o petróleo negativo durante a pandemia. Ou pode ser que o regime de volatilidade mude e o novo patamar não seja mais entre 10 e 20, mas seja entre 30 e 40. Aí que você não faz ideia. Mas o modelo ele vai justamente capturar essas coisas. Beleza, meus queridos? Um grande abraço. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.